Saudações em Cristo! Que bom compartilhar com você mais uma vez um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos compartilhar um pouco do que diz o texto de Mateus capítulo 26, versículo 75, que diz assim: Então, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Esse texto faz referência ao que Jesus havia dito a Pedro, um dos seus discípulos. Jesus disse a Pedro que, quando ele fosse preso, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro, quando foi alertado por Jesus a respeito disso, ele disse a Jesus: jamais eu faria isso. Jamais eu negaria a ti, ó Jesus, meu mestre. Portanto, quando Jesus foi preso, aconteceu exatamente como Jesus havia dito. E o texto fala que quando Pedro ouviu o galo cantar, então ele caiu em si, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele percebeu que, de fato, ele havia negado a Jesus diante dos soldados e das pessoas que ali estavam, onde Jesus havia sido preso. Mas o texto fala que, quando Pedro caiu em si, quando ele reconheceu, quando ele percebeu que de fato ele havia errado, que ele havia pecado, ele saiu dali e chorou amargamente. Esse choro de Pedro, certamente aqui demonstra um arrependimento profundo, um arrependimento da alma. O fato é que, antes disso, Pedro confiava na sua própria força, confiava em si mesmo, quando ele dizia que jamais negaria a Jesus. Mas agora Pedro se encontra numa situação em que ele percebe que a força que ele tinha era uma força limitada. E agora ele depende totalmente do perdão que vem de Deus. O que nós podemos entender a partir disso e vendo a vida do apóstolo Pedro depois da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, Pedro, que se tornou um líder da igreja e com as suas obras no seu ministério, demonstrou de fato que ele se arrependeu daquele pecado. Certamente os nossos pecados entristecem ao nosso Deus, mas não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado que não encontre o perdão de Deus mediante um coração arrependido. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você busque ao Senhor em arrependimento constantemente, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.